Bom dia, meus queridos. Então, vamos ir para a segunda aula, né? Hoje a aula vai ser sobre resistência elétrica. Espero que todos estejam bem aí, né? Tomara que logo tudo isso passe e a gente possa nos encontrar aí para fazer uma aula presencial, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula sobre resistência elétrica. Vamos pegar aqui a apresentação. Então vamos lá. Então, sobre resistência elétrica. A gente vai começar, né? Na aula passada a gente viu a primeira lei de Ohm, que falava a relação entre a tensão e a corrente elétrica e a resistência, né? Mas agora a gente vai ver como que isso aplica realmente nos condutores, no fio. Por que que esse fio tem uma resistência maior do que o outro, né? Por que que a resistência é diferente, né? Então, como a gente viu na aula passada, né? A resistência é devido ao material, né? E o próprio fio. Então, é o caminho que os elétrons percorrem dentro desse fio, a dificuldade que eles têm de percorrer esse caminho. Então, vocês podem pensar num rio, né? O rio passa mais água quando ele é mais largo e mais profundo ou quando ele é mais raso e mais curto, né? Claro que vocês sabem que quanto maior o rio, mais água vai passar por ele. E isso também acontece, né, dentro do fio. Quanto mais maior o diâmetro desse fio, quanto mais largo ele mais, é mais fácil percorrer é mais fácil a corrente elétrica percorrer por dentro dele. Então, nesse caso, a resistência tem que diminuir, tá? Só que se ele for muito comprido, essa resistência vai fazer o quê? Vai aumentar. Por que que ela vai aumentar? Porque eu tenho um maior caminho para percorrer dentro desse fio, tá? Então, né, sabendo dessas condições, aqui a gente tem a, a área do fio. Então, quanto maior a área do fio, o que que vai acontecer com a resistência elétrica? Ela vai diminuir. Pode olhar aqui na formulazinha aqui, ó, que é a segunda lei de Ohm. A resistência é proporcional à, resistividade do material constituinte, que é o ρ, vezes o comprimento desse fio, né, dividido pela área desse fio. Então, quanto maior a área, menor vai ser a resistência. Esse L, quanto mais comprido o fio, maior vai ser essa resistência elétrica. E esse ρ aqui depende do material, ou seja, né, tem materiais que têm uma maior resistividade, outros menor resistividade. Quanto maior a resistividade, maior vai ser a resistência elétrica, né, provocada por esse fio. Tudo bem? Então, essa é a nossa segunda lei de Ohm, que fala sobre a resistência elétrica pelas características do fio, né? Então, a gente já viu ali que a resistência elétrica desse fio vai depender do quê? Da, da, do comprimento desse fio, o L, e do material que ele é feito, que é a resistividade do material. Tá? É diretamente proporcional a essas duas grandezas. E inversamente proporcional à área. Quanto mais largo, uma menor resistência elétrica, né? Então, por isso que muitas vezes tem fios mais largos, né? Tem fios com uma área maior, que é para fazer o quê? Para essa resistência elétrica diminuir, ok? Então, aqui, ó, aqui tem alguns materiais, né, sobre materiais com suas respectivas resistividades elétricas, né? Então, aqui a gente tem a prata, 1,6 vezes 10 na menos 8, né? Ohms por metro. Então, aqui nós temos vários materiais. Aqui nós temos, aqui nesses primeiros aqui são metais, são bons condutores, né?
tanto aqui o ouro, o alumínio como um dos melhores condutores, tá? O cobre vem logo em seguida. A gente usa o cobre nos fios por uma simples fato que o cobre é mais barato que o ouro e o cobre tem uma melhor tensão, ou seja, quando eu estico o cobre, né, ele não rompe como o alumínio. Então, por isso que a gente opta sempre usar pelo cobre, que é o melhor custo-benefício, tá? Em cabos de alta tensão, a gente usa alumínio também, mas eles usam um alumínio com um cabo de aço por dentro para dar essa resistência à tração do alumínio. Tá? Agora, aqui embaixo, a gente tem o vidro e a borracha. Olha como essa resistividade do vidro da borracha é alta. Vai lá para 10 na 10. Então, nós temos aqui mais de 18 ordens de grandeza diferentes. Isso aqui é muita coisa, tá? Então, por isso que o vidro é considerado um, o vidro e a borracha é considerado como isolantes, tá? Porque a resistência elétrica deles é muito elevada, né? Qualquer material que a gente faz com ele tem uma resistividade muito elevada. Tudo bem? Que eu vou tentar apresentar para vocês uma, uma simulação do FET Colorado, que é um sistema de simulações bem usado na física. Não sei se alguém já usou com vocês, tá? Mas ele é bem usado na física. Então, aqui é só para mostrar, né, como que acontecem essas ordens, essas mudanças. Ó. Se eu aqui, quando eu mudo essa resistividade, eu mudo praticamente o quê? O tipo de material que eu estou usando. Então, quando eu abaixo ele, vocês estão vendo que diminui os números de pontos que tem aqui. Ó. Por quê? Porque daí eu diminuo a resistência. É mais fácil passar por esse caminho, porque tem poucos obstáculos. Quando eu aumento aqui, aumento o número de pontos e também aumenta a resistência, porque aumenta o número de obstáculos dentro desse fio. É mais difícil conseguir passar por esse fio. Tá? Então vamos botar aqui no meio. A largura também, desculpa, o comprimento. Então eu tenho que percorrer um caminho maior. O que acontece com a resistência? Ela diminui. Quando eu aumento o fio, comprimento do fio, a resistência aumenta, porque eu tenho que passar por todo esse caminho aqui. O elétron vai ter que percorrer todo esse caminho, diferente se for bem pequenininha, só um pequeno caminho. Então, por isso que a resistência depende do comprimento. E agora vamos falar um pouquinho da área. Quando eu aumento a área, o que acontece com a resistência? Ela diminui. Por quê? Porque isso aqui ampliou, eu tenho mais caminhos aqui para percorrer. Posso ir aqui por cima, aqui pelo meio, aqui por baixo. Diferente que quando eu diminuo a área. Opa, esse gente chegou a deixar aqui. Então ele fica bem estreito e a minha resistência fica com um valor bem alto. Tranquilo? Então acho que esse programinha é bem massa para mostrar como que a resistência depende dessas grandezas, da resistividade, que é o material, e das características físicas do fio, que é o comprimento e a área dele. Ok? Então vamos voltando aqui. Nós também temos, né, diferentes tipos de resistores. Né? A gente pode ter resistores que são variados. Né? Além dos resistores fixos que a gente viu na aula passada, a gente tem resistores variados. Esses resistores, a gente dá o nome de reostato. Tá? Então, são esses tipos aqui. O que acontece? O que eu mudo nesse resistor? Eu mudo o comprimento do fio de resistência que tem ali. Como que eu mudo? Que eu tenho uma entrada, né? E por aqui eu tenho a saída do fio. Então, conforme eu mudo essa posição aqui, vamos ver aqui nesse que é melhor. Conforme eu mudo essa posição aqui, olha o que acontece. A corrente entra, percorre, quando chega aqui, ela sai. Agora, se eu trazer isso aqui para cá,
eu aumentei meu comprimento do fio, então eu aumentei a minha resistência elétrica. Mesma coisa acontece aqui, tá? Conforme eu giro isso aqui, eu aumento a resistência elétrica ou diminuo a resistência elétrica, depende de onde que vai encostar aqui na parte ali. Tudo bem? Então, esses aí são o reostato, né? São resistores que mudam o seu comprimento para mudar a sua resistência. Um sistema parecido desse é a resistência do chuveiro. Quando vocês aumentam a temperatura ou diminuem a temperatura lá no chuveiro de vocês, vocês diminuem ou aumentam o tamanho da resistência elétrica que tem lá dentro. Tá? Isso é um assunto para as próximas aulas, quando a gente falar de potência, tá? Então, por isso que eu não vou entrar aqui, mas é interessante vocês saberem, né? Até quando vocês mudar o inverno para o verão, então também, quando muda esse inverno e verão, muda o tamanho da resistência dentro do chuveiro de vocês, ok? Aqui nós temos resistores variáveis, tá? Então eu tenho aqui, ó, o PTC, que é o termistor positivo, né? O que acontece? Acontece um aumento da resistência com o aumento da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a resistência que ele vai ter. E esse aqui, o termistor negativo, que é esse aqui, ó, é o contrário. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. Tá? Então, esses aqui são muito usados para sensores, tá? Até termômetros, a gente pode usar resistores desse tipo aqui, porque ele me dá uma boa resposta, né? Dependendo da variação da temperatura, ele muda a tensão e eu consigo usar ele como um bom termômetro ou sensores de temperatura, né? Com uma grande facilidade. Tá? Aqui eu tenho um varistor. O varistor, o que ele faz? Ele diminui a tensão com o aumento da. Desculpa, ele diminui a resistência com o aumento da tensão. Então, o que ele é usado também para proteger sistemas elétricos, né? Então, quando tem uma sobrecarga, aumenta a tensão e vai diminuir a corrente elétrica. Então, ele vai abrir um caminho de fuga para essa corrente elétrica, para não ir para o sistema, ele vai fazer um caminho de fuga para ele. Então, também é usado muito em sistemas de proteção. Nós temos aqui o LDR, que é o fotorresistor, que é esse aqui, tá? Ou seja, ele é um resistor sensível à luz. Uma mudança de luz vai dar uma mudança na resistência dele. Tá? Isso aí é usado nessas células fotovoltaicas que acendem a luz do poste, quando vocês estão, né, na rua, daí tem o sol se pôs, diminuiu a quantidade de luz que tem na rua, aí a luz do poste acende automaticamente. É por resistores desse tipo aí, o fotorresistor. Tá? Então, quando o pessoal já antigamente fazia brincadeiras bem feias, né, que era o caso de apagar a luz do poste com o laser, eles apontavam nesses fotorresistores. Por que a gente não deve fazer isso? Porque acaba queimando esses fotorresistores, né, acarretando um custo de troca e um custo de mão de obra para as empresas elétricas. Tá? Então, esses aqui são alguns resistores que a gente usa. Um outro também que é bem legal, eu falei isso uma das primeiras aulas que eu trabalhei com vocês lá no primeiro ano, sei que ninguém se lembra, né? É a magnetorresistência gigante. Tá? Esse efeito, né, eles têm alguns materiais que, conforme a gente muda o campo magnético, a tensão, desculpa, a corrente, a resistência elétrica muda muito. Então, uma pequena mudança no campo magnético muda a resistência elétrica num valor muito grande. Então, o que acontece com isso? Para que a gente pode usar isso? A gente usou isso nas cabeças de leituras dos HDs. Então, quando a gente começou a usar esse fenômeno da magnetorresistência gigante, a gente conseguiu fazer os HDs cada vez menores, porque a gente conseguiu botar mais informação em menos espaço. Né? Então,
Dessa maneira, eu não precisaria de um campo magnético tão grande, né? Então, um pequeno campo magnético já era capaz de fazer sensibilizar muito, né, esse material por causa dessa magnetorresistência gigante, tá? É interessante que foi um dos prêmios Nobel, né, que mais rápido que teve na física, né? Então, em menos de 10 anos, que eles conseguiram encontrar esse fenômeno, eles conseguiram ganhar o prêmio Nobel por causa da grande aplicabilidade, né? Então, eles praticamente com esse fenômeno da magnetorresistência gigante, eles mudaram a indústria de computadores, né? A indústria da informação. Ok, ok? Então, aí tem algumas, né, principais aplicações dos resistores variáveis, né? Eles são, né, em todo sistema elétrico que vocês podem abrir, vai ter esses resistores aí. Ok? Então vamos aí para, né, depois dessa explicação um pouquinho de resistores, vamos fazer um exemplo aí. Então esse primeiro aqui, ó, vou ler para vocês. Um resistor ômico de formato cilíndrico tem 50 centímetros de comprimento, ou 0,5 metros. E a área transversal de 1,1 vezes 10 na menos 4 metros ao quadrado, sabendo que a resistividade do material que compõe o resistor é de 1,10 na menos 5 ohms por metro, calcula a resistência elétrica desse resistor. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem a formulazinha ali da segunda lei de Ohm, que a resistência depende da resistividade elétrica, do comprimento e da área. Vamos substituir os valores. A única coisa que eu peço para vocês é muita atenção, que eu não posso botar 50 centímetros, porque todas as outras unidades estão em metros. Então, eu tenho que usar o quê? 0,5 metros. Substituindo aqui, ó, vai ficar 1 vezes 10 na menos 5, vezes 0,5, dividido por 1 vezes 10 na menos 4. Fazendo essa conta aqui, né? Aqui ele está dividindo esse por esse, então ficou o de cima, menos 5, menos o de baixo, que é menos 4, então por isso que ele está fazendo aqui, ó, menos 5, menos com menos 4 vai dar mais 4, menos 5 mais 4 dá menos 1, então vai ficar 0,5 vezes 10 na menos 1, que é igual a 0,05 ohms. Então, esse fio tem uma resistência elétrica muito, muito baixa. Ok? Aqui é uma... Isso aqui é uma questão de vestibular, tá? E aqui é uma questão de Enem. Então, essa questão de Enem, as questões de Enem têm um enunciado um pouco mais longo, né? Então, vamos ler aí, tá? Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Tá? Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna, que em relação ao corpo humano é. Então, ela tem que ter uma resistência elétrica ali, por uma resistência interna, para essa corrente elétrica tenha o valor de 0,01 ampere, tá? Porque só a resistência do ser humano talvez não seja o suficiente. Como que a gente vai ver isso aí? Né? Aqui tem as opções, né? Praticamente nula, aproximadamente igual, milhares de vezes maior, da ordem de 10 vezes maior ou da ordem de 10 vezes menor. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que calcular qual é a resistência elétrica total que é necessário para dessa tensão sair essa corrente elétrica. Para isso, a gente precisa da primeira aula, que é a primeira lei de Ohm, que é dada pela resistência igual à diferença potencial, a tensão V,
sobre a corrente elétrica. Então, atenção aqui, ele falou que é 10 mil volts, a corrente é 0,01 ampere. Então, a minha resistência elétrica é 10.000 dividido por 0,01, que vai dar aqui em torno de 1 milhão de ohms. Errei aqui o... Cliquei demais aqui. Tá? Vai estar aqui, eu errei aqui a unidade, tá, pessoal? Não é ampere, é ohms. Então, corrija, não vou corrigir agora porque eu estou no PDF. Então, aqui é ohms, tá? É esse símbolozinho aqui. O professor de vocês errou na hora que estava digitando aqui. Tudo bem? Então, qual é a resistência do corpo humano? 1000 vezes. Então, eu tenho que comparar essa resistência que eu calculei, que foi 1 milhão, com essa aqui de 1000 vezes. É praticamente nula, né, a resistência interna? Não, é 1 milhão. Tem que ter essa resistência. Aproximadamente igual, né? 1000 é igual a 1 milhão? Não, bem longe. Milhares de vezes maior, né? Então, essa resistência interna tem que ser em torno de 1 milhão, que é milhares de vezes maior do que a resistência elétrica corporal. Então, a resposta correta seria a resposta C, milhares de vezes maior, está ali a resposta C, tá? A ordem de 10 vezes maior não pode ser, porque daí seria a ordem de 10 mil ohms, não é, tem que ser 1 milhão de ohms, e da ordem de 10 vezes menor também não é a resposta. Então, a resposta correta é letra C. Então, pode ver que é um exercício bem simples, né? Um exercício do Enem, mas só consegue resolver se a gente entender um pouquinho sobre resistência elétrica, ok? Então, aqui, ó, né, hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, porque eu vou deixar dois videozinhos. Esses dois vídeos, eles também são bem curtos, tá, pessoal? É em torno de um é 5 minutos, o outro deve ser 12 minutos. Então, são vídeos bem curtos, tá? São bem interessantes esses vídeos, eu assisti, selecionei, né? Assisti vários, eu selecionei esses dois que eram curtos e com bastante conteúdo. É um sobre choque elétrico, né? E outro sobre supercondutividade. Esses assuntos são bem interessantes, né? Esse choque elétrico é interessante também, não só para vocês aprenderem, mas questão de segurança, né? Porque muitas vezes a gente comete erros, então ali ele mostra alguns erros que a gente comete para a gente não cometer, e supercondutividade são assuntos que vão estar aí no futuro muito breve fazendo toda a modificação, né, das nossas tecnologias, até dos meios de transporte, ok? Então eu peço que vocês assistam esses dois vídeos, também vou fazer uma lista de exercícios e botar lá no Siga para vocês, tá? Um grande abraço, espero que tenham gostado da aula, né? Eu faço aulas mais curtas porque não tenho a interação, né, que é tão legal dentro de sala de aula, então, né, o conteúdo que eu ia passar em 1 hora, eu consigo passar ali em 20 minutos, meia hora, ok? Um abraço para vocês e tudo de bom aí, ok? Então, agora eu vou aqui desligar a câmera. Valeu, galera.